Olá, começamos mais um Bernô Entrevistas. Hoje comigo, Renan Quintanilha. Depois de 6 anos, volto aos estúdios da TV ABCD, agora para esse novo desafio político da TV Bernô, né? E hoje, 6 anos atrás, eu entrevistei pela primeira vez no ABCD Esporte o Edinho Montemor. E hoje, de novo, na minha reestreia, estou com ele aqui de novo, Edinho Montemor. Muito prazer reencontrá-lo, Edinho. Boa tarde a todos. Renan, para mim é que é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com você. E você lembrar que há 6 anos, quando vocês estavam aqui estreando aquele programa esportivo, você e o Leandro Judice, eu tive o privilégio de também ter sido o primeiro entrevistado por vocês. E dessa feita agora também a sua primeira entrevista, e eu desejo sucesso a você, que realmente você possa fazer aí bastante programas depois desse. Obrigado, Edinho. Edinho sempre muito solícito com a gente, agradecer a presença do Edinho, né? Hoje em pauta vamos ter o PMDB saindo da base do governo federal, né? O que isso reflete para São Bernardo? Edinho, o que isso reflete para São Bernardo? Bom, para São Bernardo e para o país, né, Renan? O PMDB saindo, desembarcando do governo Dilma, eu acredito que vai ter um peso muito grande na sequência do processo de impeachment da presidente. E aqui em São Bernardo, eu creio que o PMDB também deve tomar um caminho independente. Eu acredito nisso. Eu acho que os rumos do PT ficaram bem difíceis com os desembarques sistemáticos dos partidos da base aliada. E o PMDB, por ser o segundo maior partido da base aliada, saindo agora, eu acho que vai ter uma repercussão muito grande em São Bernardo, nas demais cidades onde o PMDB faz parte da base aliada do PT, e principalmente no Congresso Nacional, no governo federal, a saída do PMDB vai ter um peso fundamental. O PMDB deve anunciar hoje a ruptura, né? Às 3 horas da tarde deve sair esse anúncio, né, do PMDB, e é uma expectativa nacional isso, e aqui em São Bernardo não é diferente, né? Você acredita hoje que o impeachment deve acontecer, o impeachment da presidente Dilma? Olha, Renan, eu creio que sim. O Brasil está paralisado, nós estamos vivendo uma crise, aliás, uma não, são 3 crises como eu nunca vi na história do nosso país, né? A crise econômica, tem os componentes econômicos aí dessa crise que foram gestados por essa administração. A presidente Dilma, para se reeleger, tomou medidas populistas, criou situações que transformaram a macroeconomia do país, inviabilizando a política econômica do nosso país, e a par dessa economia estar paralisada, nós temos a questão da grave crise política que nós estamos atravessando. Eu não vejo na história do nosso país uma crise tão séria como essa. Quando Fernando Collor de Mello foi apeado do poder, ele não tinha base no Congresso, ele não tinha partido, ele não tinha estrutura orgânica na sociedade que desse sustentação a ele. Hoje nós estamos falando do Partido dos Trabalhadores, um partido que é o maior partido do país, o mais organizado, que tem inserção social organizada muito forte na sociedade e que não vai ser simples jogo político de Congresso, como foi na questão do Fernando Collor de Mello. E nós já vimos isso ontem, quando o presidente da OAB foi lá para protocolar um novo pedido de impeachment da presidente Dilma. A dificuldade que ele teve, a truculência que ele teve que enfrentar, atos de antidemocracia. Quer dizer, o que fizeram ontem lá foi um retrato pequeno do que pode acontecer no país. Eu acredito sim que ela será apeada do poder. Não existe golpe, o impeachment é um processo legal, constitucional, será dado amplo direito de defesa à presidente, e com esse ingresso desse novo pedido feito pela OAB, as denúncias são gravíssimas, só não vê quem não quer ver. Só a paixão muito forte é que pode cegar a ponto de cegar os militantes do Partido dos Trabalhadores para não verem os atos praticados pela presidente com essa questão que a OAB está levando agora para pedir e embasar o seu pedido de impeachment. Seja naquele primeiro pedido, pelas pedaladas fiscais, esse pedido está muito bem elaborado pelo Hélio Bicudo, pelo Miguel Reale Júnior, pela professora Janaína. Não adianta falar, olha, outros fizeram. É uma desculpa que não pode mais ser dada no nosso país.
Ah, olha, eu matei porque fulano matou, eu roubei porque fulano roubou. Não, olha, meu amigo, vamos passar o Brasil a limpo. Quem fez coisa errada, pague pelas coisas erradas, denuncie as coisas erradas. Mas nós não podemos mais passar e enfiar embaixo do tapete. Então nós temos 2 pedidos. Esse primeiro que já está tramitando e esse segundo que foi dado entrada ontem. Eu acredito que ela vai ser, sim, a piada do poder. E não há golpe nisso. São 68 parlamentares do PMDB hoje na Câmara, né? E mais 7 ministérios. Esses 7 ministérios devem ser abandonados pelo PMDB. Como que ficam esses 7 ministérios, Edinho? O Henrique Alves já entregou o Ministério do Turismo ontem, né? Foi o primeiro a fazer isso, independentemente da tomada de posição que o partido terá hoje. Eu creio que os demais ministros do PMDB também vão seguir o mesmo caminho do Henrique Alves. Até porque não dá. Quer dizer, o partido saiu, tem que entregar os ministérios. E aí, eu acho que o PMDB agora, na oposição, vai ter um peso fundamental para que realmente o impeachment aconteça. Eu vejo a situação da presidente Dilma muito delicada. Mais delicada do que a situação da presidente Dilma é a situação do país. Eu não vejo como nós possamos aguentar ainda mais 3 anos de governo Dilma se ela não for apeada do poder por um processo legítimo de impeachment. Volto a insistir, porque tem pessoas dizendo que é golpe, não existe golpe nisso, não existe golpe nisso. Eu não vejo como o país possa resistir mais 3 anos nessa paralisia total da nossa economia. O ano passado foi 1,5 milhão de empregos que foram perdidos no nosso país. Esse ano a previsão é que se perca mais 1 milhão de empregos. Poxa, nós não chegamos no fundo do poço. Mas, a continuar desse jeito, nós vamos realmente nos esborrachar no fundo do poço. E para sair do fundo do poço vai ser muito difícil. Edinho, e para o PMDB, né? O PMDB hoje tem o Tunico Vieira, que é secretário de Relações Internacionais, tem o Gilberto França, que é o apoio do governo na Câmara dos Vereadores. Você acha que o PMDB deve tomar o mesmo caminho do cenário nacional? Olha, o Tunico, desde o ano passado, ele tem dito o seguinte, que ele é pré-candidato a prefeito, que o PMDB vai ter um rumo próprio em São Bernardo. Eu acho incoerente esse discurso dele e ele não tem entregue ainda a secretaria. Eu acho que a partir do momento que ele falou que ele era um pré-candidato a prefeito, ele tinha que ter chegado o prefeito Luiz Marinho e falar: Marinho, muito obrigado, está aqui, dei minha contribuição, estou saindo do governo. Ele já devia ter feito isso, né? Até porque ele já declarou várias vezes, em várias oportunidades, que ele é um pré-candidato a prefeito. É para valer? Se é para valer, já devia ter feito isso lá atrás. Vai fazer nesse momento? Eu acho que agora não tem mais desculpa para continuar no governo. Uma vez que o PMDB nacional está saindo do governo, está largando o governo do PT, nada mais coerente ao Tunico, que desde o ano passado está dizendo que é pré-candidato a prefeito, que também entregue a sua secretaria e saia da base aliada do prefeito Marinho. Assim também o vereador Gilberto França. O PSDB e o PPS agora, nesse cenário em São Bernardo, começam a correr para ver quem tem esse apoio também do PMDB, essa coligação com o PMDB, né? Não sabemos para que lado vai o PMDB. Você acha que o PSDB pode ter uma aliança com o PMDB aqui em São Bernardo? Olha, a política é dinâmica, né, Renan? Então, assim, num primeiro momento, eu estou acreditando que o Tunico é pré-candidato. Ele já falou isso inúmeras vezes. Eu já ouvi também o Vanderlei Joelli dizer a mesma coisa. Então, eu creio que o Tunico, saindo do governo, ele vai tentar viabilizar a candidatura dele a prefeito de São Bernardo. É óbvio que o PMDB é um partido que interessa tê-lo em qualquer coligação. No PSDB não será diferente. Se, de repente, o PMDB quiser vir somar ao nosso programa de governo, ao nosso projeto de cidade que nós temos lá no PSDB, será muito bem-vindo, assim como outros partidos já vieram. Hoje nós temos 6 partidos na base de alianças do PSDB. Hoje, em São Bernardo, já foram 7 vereadores que saíram da base do governo Luiz Marinho, né? E você saiu do PDT para ingressar no PSDB, né? Gostaria que você falasse um pouco dessa escolha. Então, o PDT foi o seguinte: em 2010, eu estava afiliado no PPS, né, atendendo a um convite do meu então amigo falecido Otávio Manente, e eu estava no PPS. E naquele momento, início de 2011, o prefeito Marinho me perguntou como é que estava o PPS, como é que estavam os rumos do PPS, numa conversa informal que nós tivemos, e eu falei: olha, o PPS parece que vai ter candidatura própria.
me parece que o Alex será candidato a prefeito e eu não devo apoiar o Alex. Acho que não é o momento do Alex, o Alex não está pronto, o Alex não está preparado para ser prefeito de São Bernardo. Ele falou, e aí? Eu falei, estou desconfortável no PPS. Eu falei, então saia do PPS, venha para cá, tem aqui o PDT, está de portas abertas, o ministro Lupe te receberá de braços abertos, e eu topei. Então eu saí do PPS, vim para o PDT naquela oportunidade e nós montamos um diretório. No primeiro momento foi feita uma executiva provisória, eu era o presidente, e nós tivemos então uma eleição. Montamos o diretório municipal, construímos o partido que não tinha diretório, elegemos uma executiva, elegemos um diretório, elegemos vereador, apoiamos o Marinho na sua reeleição, até porque ele tinha sido um bom prefeito e eu tinha que ser coerente com o que eu havia dito. O Alex, naquele momento, não estava preparado para ser prefeito de São Bernardo, então o PDT apoiou o Marinho. Não fizemos parte do governo Marinho. Nosso vereador apoiou o governo Marinho na Câmara Municipal, mas o PDT não fez parte do governo, da administração Luiz Marinho. O ano passado, eu procurei o Marinho e disse a ele de que o Orlando vindo candidato a prefeito, eu não estaria apoiando o candidato dele à reeleição. Até porque eu tenho toda uma história junto com o Orlando. Quando eu era presidente da Câmara, o Orlando chegou na Câmara Municipal como suplente de vereador. Você chegou a ser vice dele, né? Depois nós tivemos vários mandatos juntos como vereador, dobramos como deputado federal e deputado estadual. Eu fui candidato a vice-prefeito na chapa que o Orlando era o cabeça de chapa em 2008, quando perdemos para o Luiz Marinho. Então existe toda uma história, toda uma coerência, e eu acho que o Orlando, nesse momento, é o mais preparado. Então, falei para o Marinho, falei para o Marinho claramente que eu não estaria apoiando o candidato dele e que eu faria uma reunião no diretório do PDT para a gente tomar uma decisão. Se o diretório, por decisão majoritária, decidisse apoiar o candidato do Marinho, eu sairia do PDT. Só que não me permitiram fazer isso. O meu amigo Carlos Lupe, o presidente nacional e presidente da estadual aqui do partido, falou, olha, o diretório não vai se reunir, a executiva já decidiu que o PDT vai apoiar o prefeito Luiz Marinho na sua sucessão com o candidato que ele indicar. Aí eu deixei o PDT. Eu larguei o PDT e vim para o PSDB. O PDT não chegou a pensar em nenhum momento em candidatura própria? Renan, até se cogitou, nós tivemos uma reunião do diretório. E seria o seu nome? Exato, mas a gente não pode se meter a aventuras, principalmente depois de tanto tempo de estrada, né, a gente não pode se meter a aventura. A gente sabe que uma candidatura a prefeito em São Bernardo do Campo demanda recursos, demanda estrutura partidária, demanda toda uma série de recursos que a gente não tem. A gente não tem. Então eu declinei, agradeci muito naquele momento a indicação do meu nome, mas eu falei, olha, não, o PDT não vai ter não um candidato a prefeito, nós vamos apoiar aquele candidato que o diretório, de maneira majoritária, decidir. Mas, infelizmente, né, eu volto a frisar, eu só saí do PDT porque não nos deram a oportunidade de decidir isso. Então eu até brinquei na época, eu falei assim, olha, PDT, Partido Democrático Trabalhista, o democrático foi tirado de lado. Então quando você tira o D do PDT, fica PT. E o PDT ficou PT. Então eles estão lá juntos. Como que o Marinho recebeu essa notícia? Você é uma figura importante de São Bernardo. Você foi ex-deputado federal, 4 vezes vereador da cidade. Como que o Marinho recebeu essa notícia de que você não ia apoiar ele agora nessas eleições e apoiar o candidato dele? Olha, eu quero frisar bem uma coisa assim, Renan, porque o prefeito Luiz Marinho e eu sempre tivemos uma relação muito boa. Ele enquanto ministro do Trabalho, depois ministro da Previdência, eu era deputado naquela oportunidade. Na nossa campanha, onde nós perdemos para ele, nós sempre tivemos embates, mas embates muito cordiais, sempre nos limites realmente da discussão ideológica, programática, e apoiei a reeleição dele, não há barganha, não houve troca, não houve nada, apoiei porque ele tinha feito um bom primeiro mandato, né? Recebeu recursos como nunca antes na história da nossa cidade. São Bernardo tinha recebido tanto recurso do governo federal, ele soube usar, fez um bom governo, e o seu adversário era o Alex. Naquele momento, tanto ele foi o melhor candidato, que ele ganhou no primeiro turno de uma maneira bastante folgada. Então eu apoiei a reeleição do Marinho. O fato dele ter escolhido um outro candidato, né, no caso o Tarcísio,
que eu também tenho um profundo respeito, tem feito um bom trabalho na Secretaria de Serviços Urbanos, o fato de eu não estar inserido na administração, não estar fazendo parte do governo PT, o fato do Orlando Morando ser candidato a prefeito, tudo isso pesou. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu sempre fiz na política, né? Tirando esse momento que eu apoiei o Luiz Marinho, e muitas pessoas falam assim, pô, mas você apoiou o PT? Eu falei, não, eu apoiei o Luiz Marinho. E eu não faço distinção de partido. Eu vejo a pessoa e o que ele fez no mandato. Naquele momento, o Marinho estava no PT e eu apoiei o Marinho. Ponto. Não sou petista, pelo contrário. Sempre tivemos embates na Câmara, você pôde acompanhar muitas vezes. Eu era um dos mais aguerridos, né, e combativos com a bancada do PT, em discursos inflamados na tribuna da Câmara Municipal. Como deputado federal, eu exerci meu mandato lá no Congresso Nacional de maneira bastante independente. Eu fazia parte do PSB naquela época, mas era junto com Júlio Delgado, Luiz Erundina, era a base do PSB, que era independente, não tínhamos cargo no governo nem nada. Quando eu falei para o Marinho que eu ia sair, ele recebeu de uma maneira até que natural. Ele falou, poxa, mas não tem jeito? Eu falei, não tem, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu fiz na minha vida, né? O Orlando é candidato a prefeito e eu vou apoiar o Orlando. Então, foi isso. Eu acho que a amizade, o respeito, a consideração continuam, o momento político é esse, o Orlando é candidato e eu vou apoiar esse projeto para a nossa cidade. O Marinho chegou a comentar com os jornalistas, né, na própria prefeitura, viu essa demandada também que teve no apoio ao governo saindo, né? Foram 7 vereadores que saíram, fora os pré-candidatos que também saíram, os candidatos do prefeito do PT também saindo da sigla, né? Ele chegou a chamar as pessoas que estão saindo de oportunistas. Falou que estão sendo oportunistas pelo momento do Brasil. Como que você recebe essa notícia? Bom, eu saí do PDT em agosto do ano passado, né? O cenário é totalmente diferente. A crise ainda era apenas um resfriado. Não era uma pneumonia galopante aí junto com dengue, HIV e outras coisas mais. E eu saí por essas razões. Eu não visto carapuça, mas eu não deixo de dar razão ao prefeito Luiz Marinho quando ele diz que alguns oportunistas estão abandonando o barco depois de terem se locupletado durante todo esse tempo. Ele tem razão, sim. Não se aplica a todos, mas ele tem razão. Eu não tiro a razão dele, não. Com relação a mim, eu saí faz bastante tempo, nem se cogitava ainda numa crise desse tamanho. Ele ainda não havia decidido 100% quem seria o candidato a prefeito dele, se seria o Tarcísio ou se seria o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, inclusive, tem uma proximidade muito maior do que com o Tarcísio. Mas eu declinei, eu falei, olha, estou aqui, estou saindo, estou deixando o PDT, porque o PDT me impediu de colocar em discussão isso dentro do diretório, e eu estou tranquilo. Eu acho que assim, a gente tem que ser coerente, Renan, e eu fui coerente. O Peri Cartola chegou a dizer que essa debandada também da base do governo está sendo tardia. Eles deveriam ter feito isso, no mínimo, no ano passado, né? Você também vê por esse lado? Esses candidatos que estão saindo neste momento da base do governo. Eu creio que sim, até porque, veja bem, havia uma legislação e havia uma expectativa em relação à legislação anterior, que era setembro do ano passado, um ano antes das eleições. Com a alteração que foi feita no Congresso Nacional e colocando essa janela para março, a maioria dos políticos que têm mandato deixaram para fazer na última hora justamente para ver como é que está o horizonte. E eu não acho isso realmente coerente, não. Eu acho que as pessoas têm que ter uma posição, têm que ter uma postura, têm que ter um lado. E assim, não é porque, de repente, as nuvens estão escuras aqui, está tendo trovoada e aqui o sol está brilhando, que eu vou tomar sol. Até porque, como já dizia Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, as nuvens estão sempre mudando, os ares estão sempre mudando. O que você não pode é deixar de ser coerente. Então, eu acho que realmente muita gente já devia ter deixado o governo há mais tempo, mas esperaram a última hora, 45 minutos do segundo tempo, para abandonar o barco. Até porque, Renan, a gente sabe muito bem, são muitos cargos, são muitas pessoas, são muitos compromissos, né, que dão sustentação ao governo, e a pessoa, para largar esse osso, vamos dizer assim, ele reluta muito. Então, deixa para a última hora
por conta disso. Agora vamos levar a discussão um pouco mais para o futuro, né? Você fez a escolha do Orlando Morano, eu queria saber qual que é esse projeto de vocês, o seu projeto e o projeto do Orlando, qual foi o projeto do Orlando que te conquistou, primeiramente? Bom, veja bem, o Orlando e eu, nós temos afinidades históricas, como eu já disse para você, né? Ele chegou na Câmara menino, com 19, 20 anos de idade, e eu era presidente da Câmara. Tivemos alguns mandatos como vereador, trabalhamos juntos, tivemos inúmeras oportunidades de estar trabalhando junto lá como vereador, lutando pelas comunidades carentes da nossa periferia, principalmente, porque ele é uma pessoa que veio da periferia, ele nasceu no Batistini, se criou no Batistini, se forjou na política através do reduto dele no Batistini. Quando ele chegou na Câmara com 1.500 votos como suplente, a maioria desses votos ele trouxe lá do Batistini. Na segunda oportunidade, quando ele se elegeu vereador, eu fui o mais votado do PSB, ele foi o segundo mais votado, já com mais de 5.000 votos. E nós crescemos juntos. Nós temos uma visão de cidade muito parecida. Nós temos, assim, muitas coisas em comum. Quando eu era presidente da Câmara, ele coordenou minha campanha de deputado federal. Muitas vezes eu não podia ir, porque eu estava lá nos meus compromissos da Câmara, na presidência, e ele fazia até o discurso no meu lugar. Então a gente tem, assim, uma afinidade muito grande. Ele foi deputado estadual, eu fui deputado federal, nós tivemos uma dobrada como prefeito, onde nós tínhamos um programa de governo para a nossa cidade, nós tínhamos um projeto de cidade já naquela oportunidade. Então, o que eu vejo no Orlando hoje? Eu vejo o Orlando 8 anos mais maduro. Em 2008 eu falava para ele, Orlando, não é sua hora ainda. Mas a gente fazia parte do grupo, ele acabou sendo escolhido pelo grupo a ser o candidato a prefeito, mas eu dizia, não é sua hora, você é jovem, você ainda tem tempo, você ainda tem que, sabe, pegar mais experiência. Então, aquele Orlando idealista, que tem um programa de governo, que tem um projeto de cidade, que tem um compromisso com a nossa cidade, que tem um compromisso com a periferia da cidade, aquele Orlando está 8 anos mais maduro, mais consciente, mais tranquilo. E eu acho que é o momento dele. Então, nós estamos juntos por causa disso. Eu acredito que ele será um grande prefeito, é o melhor candidato que nós temos hoje na cidade para poder administrar São Bernardo do Campo. E eu estou junto com ele, eu sou pré-candidato a vereador, vou tentar ajudá-lo nessa empreitada e vou tentar voltar à Câmara Municipal. Acho que com a nossa experiência, a nossa vivência, eu poderei ser muito útil à comunidade, à nossa cidade e também para a execução desse nosso projeto de cidade e o programa de governo que nós temos. Para quem não sabe, o Edinho Montemor é o idealizador do Projeto Tigrinho. Eu lembro que lá em 2010, quando nós fizemos nossa primeira entrevista, eram 1.000 crianças e agora já passaram 6 mil crianças, mais ou menos. Então, gostaria que você falasse um pouco desse projeto, porque é um projeto de sucesso na cidade, né? O projeto Escola de Futebol, Renan, ele existe desde 1974. Eu tive, assim, o privilégio e a honra de conhecer o professor José Rossi. E eu tinha uma amizade... Quem não jogou José Rossi quando era pequeno, né? Então, eu tive esse privilégio de conviver com ele, dele ser meu treinador, de incorporar na minha vida a filosofia que ele tinha, os ideais que ele tinha. Eu reputo o professor José Rossi como uma das pessoas mais importantes na minha formação, sabe? E, assim, aquilo que ele falava em 1966, que ele falava assim, olha, bola no pé, livro nas mãos. Para jogar no dente de leite da Vox, tinha que estar estudando, tinha que ter nota boa. Em 74, ele trouxe essa filosofia para as escolas de futebol, que foram implantadas em São Bernardo. Com o São Bernardo Futebol Clube, nós pudemos fazer aquilo que faltava. Quer dizer, você tem um clube espelho, um clube onde a criançada pudesse ver uma porta de entrada para o futebol, para um sonho de realização de todo garoto, né? E tínhamos também o projeto social, então nós linkamos isso. Então eu elaborei o projeto baseado naquilo que havia das escolas de futebol, junto com o professor Contim, junto com alguns monitores que nos trouxeram embasamento para isso, o professor Ezequiel, o professor Pires, o professor Romeu, o professor Paraná, o Zecão, e aí eu elaborei o projeto Tigrinho. Fiz o projeto Tigrinho, apresentei esse projeto em 2008 no Ministério dos Esportes, né? E em 2010, quando então o Marinho começou a organizar o projeto como concebido por nós, então veio a uniformização, veio assim uma cartilha que nós havíamos elaborado de padronização dos treinamentos. Essa cartilha foi feita pelo professor Contim e por mim. Conseguimos aprovar esse projeto junto ao Ministério dos Esportes através da Lei de Incentivo ao Esporte.
E o Projeto Tigrinho é um sonho que ainda não está plenamente realizado, porque falta muita coisa para ser feita. Essa molecada ainda precisa de muita coisa. Essa criançada precisa ter uma inserção social melhor. Eles precisam ter, junto com o Projeto Tigrinho, uma capacitação profissional, porque a gente sabe que a maioria não vai virar jogador de futebol, mas tem que virar cidadão. E esse é o nosso sonho. Essa sua tentativa de volta agora para a Câmara, essas eleições, pré-candidato a vereador, é muito do que você viu também no Projeto Tigrinho, que você vê faltando muita coisa nos bairros, principalmente nos bairros, né? Que são, então, o Projeto Tigrinho está em todos os bairros. Né? Sim, sem dúvida, Renan. A gente sabe que, infelizmente, num determinado momento, o Projeto Tigrinho passou a ser apenas uma bandeira. Isso me deixou triste, me deixou bastante chateado, porque o projeto Tigrinho é muito mais do que uma simples bandeira. Ele é realmente uma coisa maravilhosa que pode mudar a vida de milhares de crianças, milhares de famílias. E eu acho que ele se desvirtuou um pouco, sabe? Ele acabou sendo utilizado de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Eu acho que existem coisas que são da cidade. O São Bernardo Futebol Clube, que eu fundei, que eu criei junto com meu filho, não é meu, não é do Luiz Fernando, é um time da cidade, é um time que é de todos nós. É um time que a gente não pode falar assim, olha, esse time é meu. Não, é um time da cidade. O Projeto Tigrinho é um projeto da cidade. Ele não pode ter bandeira, ele não pode ser usado politicamente. Todos nós temos que ajudar esse projeto. Tá? E eu acho que houve um desvirtuamento, a gente precisa botar de novo o projeto no trilho, a gente precisa juntar todas as forças políticas para que esse projeto se viabilize realmente, da maneira como ele foi concebido lá atrás, idealizado num primeiro momento pelo professor José Rossi e trazido à realidade por nós. E um dos motivos você tocou realmente bem é esse, quer dizer, a gente resgatar o caminho do Tigrinho e fazer com que o Tigrinho realmente seja o cidadão do amanhã. O cidadão do amanhã. As declarações do Edinho Montemor, eu gosto bastante do Edinho, porque ele não tem papas na língua, fala mesmo, mostra a cara, né? Então, agradecer, Edinho, a sua participação hoje aqui. Tá? Lembrando que há 6 anos foi nossa primeira entrevista, estou retornando. Muito bom. Muito obrigado, Edinho. Gostaria que você fizesse suas considerações finais e falasse ao município de São Bernardo do Campo também um pouco da sua proposta. Bom, eu agradeço essa oportunidade, Renan. Espero que a gente esteja aqui mais vezes com vocês. É um prazer muito grande sempre estar conversando com você. E assim, a você, cidadão de São Bernardo, o que eu tenho para dizer é o seguinte, olha, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, econômica, política, ética e moral. Todo mundo que a gente anda por aí, Renan, fala assim, poxa vida, eu estou indignado, eu estou chateado, eu estou desesperançado com a política e com os políticos. Eu quero deixar apenas um recado para você. Você que está indignado, assim como eu, e como todos nós estamos indignados, que nós possamos fazer da nossa indignação uma transformação daquilo que a gente pretende enquanto cidade, enquanto Estado, enquanto país, tendo uma participação séria, uma participação responsável nas coisas da política. Não basta você dizer que você não gosta da política. Gostando ou não, ela existe, acontece e diz alguma coisa diretamente a você. Então é assim, olha, transforme a sua indignação numa bandeira de luta para mudar todo esse estado de coisas que está aí. E mais ainda, a primeira mudança que tem que haver é dentro da gente. Se cada um de nós mudar, a gente muda a nossa cidade. Obrigado, Adinho, obrigado a todos. Ficamos por aqui no mais um Bernô Entrevista. Até amanhã.